Fada, tô com dúvida de como fazer minha autoria no desenvolvimento. Tipo, eu faço assim, coloco argumentos na tese, correto. Depois, uma citação, correto. Mas não consigo argumentar depois criticando. Isso é um problema. E isso é um problema de autoria. Você tá certíssima. Autoria para o Enem não é escrever uma redação diferentona, não é usar uma alusão que ninguém usou, não é ser colonizador, é que vou usar uma alusão inédita. Autoria não é ineditismo. Autoria é a habilidade de escolher o que entra na redação e defender o que entra, e explicar e desenvolver. Então eu vou te dar uma dica agora. Eu já tenho uma aula sobre isso dentro da plataforma e seria muito melhor se você pudesse assistir a essa aula inteira, é uma masterclass. Se você quiser comprar essa masterclass, manda um e-mail pra gente, porque assim, lá eu mostrei fazendo uma redação, tá? Então é muito melhor do que a explicação rápida que eu vou te dar aqui. Mas a explicação rápida que eu vou te dar aqui já vai te ajudar. Como fazer uma argumentação sólida, consistente. Eu vou usar consistente, que é a palavra que o próprio Enem, o próprio INEP usa. Essa paciente chegou com um quadro muito grave de síndrome do medo da folha em branco e apresentava sintomas bem típicos, bem comuns da doença, como notas abaixo de 900 pontos e muita dificuldade de treinar a redação. Nós aplicamos nela uma dose de modelos de redação coringa, deixamos ela em observação, fazendo exercício de aplicação dos modelos e em menos de uma semana ela já estava curada. Hoje está saudável escrevendo redações 900 mais em 40 minutos sobre Você vai escolha bem o argumento, né? No caso são dois, mas falando de um parágrafo. Escolha bem o argumento, que é uma causa. Se pergunte, 2 pontos, como se dá essa causa nesse problema. Então vamos fazer um teste aqui. O tema aqui, maus hábitos alimentares. Os efeitos dos maus hábitos alimentares. Digamos que eu quero atribuir a causa de silenciamento. Eu quero dizer que os maus hábitos alimentares, eles acontecem. Então aqui é o argumento. Eles acontecem porque é um tema silenciado. Eu preciso me perguntar como é que se dá o silenciamento nesse problema. De que forma que o silenciamento impacta os maus hábitos alimentares? Porque se você for ver, acontece aqui de um jeito, mas se o tema for, por exemplo, a justiça com as próprias mãos, o silenciamento, ele já vai se dar de outra forma. E se o tema for doação de órgãos, já vai se dar de outra forma, percebe? O mesmo argumento vai se dar de forma diferente nos temas diferentes, em cada tema. A pergunta é: como o silenciamento afeta os maus hábitos alimentares? E aí você vai explicar. Você vai explicar que a nossa sociedade não fala o bastante sobre alimentação saudável. A nossa sociedade não fala o bastante sobre os impactos dos maus hábitos alimentares, tipo, quais são as consequências. Então esse é um tema que ele é silenciado no dia a dia. Acredita-se que apenas pessoas com determinados estilos de vida vão se alimentar de forma saudável. Então é silenciado, não é falado massivamente. Escuta, Brasil, você se alimenta mal. Brasileiros em geral, né, a maioria, grande parte dos brasileiros se alimenta mal e não se fala muito sobre isso. Não é uma parada que você tá o tempo inteiro no jornal, nas redes sociais, Ministério da Saúde lá. É um tema que é silenciado. E se a gente for pensar, por que é um tema silenciado? Porque tem muita gente que lucra com os maus hábitos alimentares brasileiros. Há uma indústria alimentícia que ganha muito dinheiro com comida congelada, por exemplo. Então, por que é que uma Rede Globo vai falar o tempo inteiro sobre hábitos alimentares se uma das propagandas é da Seara, de uma empresa de alimentos congelados? Percebe?
esse caminho mental você precisa fazer. Esse é o caminho mental. Como se dá o silenciamento nesse tema? Ah, o problema é insuficiência legislativa. Como se dá a insuficiência legislativa nesse tema? E aí você vai explicar. Você não precisa provar. Porque esse é um mito também. A argumentação das pessoas trava muito porque elas acham que se eu falar que os maus hábitos são silenciados na sociedade brasileira, eu tenho que provar, eu tenho que trazer uma pesquisa científica, eu tenho que trazer um dado. Você também acha isso? Que tudo que você fala na redação tem que ser provado? Não, gente, a argumentação, não só na redação do Enem, a argumentação no mundo, na vida, ela acontece por meio de raciocínio lógico. Então eu vou explicar que muitas vezes falar massivamente sobre maus hábitos alimentares não vai de encontro com os interesses de muitas empresas. Você não vai falar todas. Se você falar todas, você tem que provar. Mas que dado que é esse que todas as empresas não querem que a gente fale sobre maus hábitos alimentares? Não. Você vai falar que muitas empresas, o nome disso é raciocínio lógico. E raciocínio lógico é uma estratégia argumentativa. Então, vou até anotar aqui, ó. Raciocínio lógico. É isso que você vai fazer. Quer ver o que eu fiz aqui na minha redação? Vamos ver um exemplo. Primeiramente, evidencia-se a falta de empatia como dificuldade do problema. Nesse sentido, Zygmunt Bauman, Opa, aqui faltou uma perninha do Y. Para Zygmunt Bauman, sociólogo contemporâneo, a modernidade líquida está pautada no egoísmo. Tal característica é infelizmente percebida no processo de doação de órgãos. Agora vem meu raciocínio. Uma vez que muitas famílias, por estarem em luto, acabam por não se colocarem no lugar de outras pessoas cujas vidas poderiam ser salvas. Você percebe que eu expliquei como um argumento coringa se dá nesse tema. O outro parágrafo, o argumento é falta de informação. Além disso, a falta de informação séria sobre o processo de doação de órgãos dificulta a resolução do problema. Nessa perspectiva, Habermas traz uma contribuição pertinente ao defender que a linguagem é uma verdadeira forma de ação. No entanto, há um silenciamento no que concerne a importância da decisão de doar órgãos para o coletivo, visto que, agora vem minha explicação, a maioria dos entes familiares não informam, ainda em vida, o desejo de doar em virtude da falta de informação alimentada pela mídia e pela escola. Então, esse raciocínio precisa ser desenvolvido, mas ele não precisa ser provado. A argumentação, gente, não tem a ver só com provar o que você fala, tem a ver com convencer. E o Enem sabe que você não vai ter como provar o que você fala, porque você não tem o Google, amor. Imagina você ter que, para você provar com dados, com fatos, com pesquisa científica, você precisava dar um Google assim, ó. Das famílias que tomam decisão de doar ou não órgãos, quantas delas decidem doar? Quantas não decidem doar? Você ia ter que ter acesso à pesquisa na hora. E você não precisa. Você precisa explicar. É mito que uma argumentação, para ser forte, ela tem que ser uma argumentação comprovada. Não, ela tem que ser uma argumentação convincente e reflexiva. Então, eu vou convencer vou articular o pensamento do Habermas com a argumentação. Ótimo, eu estou fazendo uma argumentação filosófica. Não é uma argumentação com base no IBGE, uma argumentação geográfica, por exemplo, de pesquisa científica. E tá tudo bem. Isso não faz a tua argumentação menos sólida, menos consistente. Vou repetir. A argumentação na redação do Enem tem a ver com explicar os argumentos, com desenvolver raciocínio lógico. E quem tá falando isso não sou eu nem meu método, são as redações nota 1000. Abra as redações nota 1000 e veja como a argumentação é construída na maior parte delas. Eu fiz isso já. E eu criei uma masterclass chamada Como Argumentar de Forma Consistente em Qualquer Tema, em que eu explico com mais detalhes isso que eu tô falando aqui. E a resposta é por meio de raciocínio lógico. Então, o raciocínio lógico não pode ser negligenciado. Você não pode escolher o argumento coringa rapidamente sem pensar. Você precisa parar e refletir sobre isso, tá bom? Como se dá essa causa nesse problema? Eu tô muito feliz de dar essa explicação
explicação, porque essa é uma dúvida que muita gente tem e que muita gente acha que a argumentação tá ruim porque não provou. E aí eu recebo muita pergunta também, Luma, mas como que eu sei que a minha argumentação tá consistente? A resposta é possível que você não consiga identificar, porque é a mesma coisa que pedir para uma mãe olhar defeito no próprio filho. Quando a gente vai avaliar o nosso próprio texto, a gente passa despercebido muita coisa, porque o texto tá na nossa cabeça, então a gente não lê, a gente meio que adivinha o que tá na folha, porque foi a gente que pensou, certo? O ideal é que você conte com o olhar de outra pessoa. E o que essa outra pessoa tem que olhar na sua redação? Se ela precisou preencher lacunas mentalmente. Se ela precisou preencher lacunas, ou seja, se você não disse, mas você quis dizer, tua argumentação não está sólida, não está consistente. Uma argumentação consistente para a banca do INEP, para a redação do Enem, é uma argumentação que não deixa lacuna.